capacitação do comercial com o Thiago Queiroz aqui com vocês. Esse é um momento muito rico para vocês aprenderem, tirarem muitas dúvidas. Tenho certeza que essa capacitação de hoje é importante não apenas para o trainee de vocês, mas também para o desenvolvimento, quando vocês estiverem atuando de fato com leads, né, na vida real, quando forem efetivados assessores comerciais do BEV. Então, aproveitem, não tenham vergonha para tirar qualquer dúvida que vier na cabeça, aproveitem esse momento. Thiago Queiroz manja muito, já foi diretor institucional do BEV, então podem usar e abusar dele. Eu vou só ler o desafio antes de qualquer coisa, para que vocês já iniciem a capacitação tendo em vista esse desafio. O desafio do comercial analisará as habilidades e desenvoltura do candidato ao receber em suas mãos um lead que tem interesse em registro de marca, mas não tem domínio sobre o assunto. Para isso, o candidato irá atuar durante a simulação como um assessor da área, devendo iniciar o contato com o lead por meio do WhatsApp. Ao decorrer da conversa, deverá convencê-lo a participar de uma reunião para dialogar melhor sobre o serviço. Então, para quem não sabe, um lead é alguém que está interessado no nosso serviço, ou seja, um potencial cliente. Na reunião, o assessor deverá tentar vender o serviço sem quebrar a barreira de prospecção imposta pela OAB e terá a oportunidade de nos mostrar como age diante de situações complicadas, porém típicas da rotina de comercial. Algumas observações. Nesta situação hipotética, o lead chegará por indicação de um membro do escritório que não pertence à área comercial e você deverá iniciar a conversa com ele. Não temos maiores informações sobre o negócio do lead. Assim, você deverá extrair dele o que julgar ser importante ou necessário. Também não sabemos como o lead irá se comportar. Uma dica: não espere moleza, eles não são fáceis de lidar. Você ficará inteiramente responsável pela negociação e nenhum assessor comercial poderá oferecer informações ou dicas que o coloquem em vantagem perante os outros candidatos. As capacitações serão realizadas e são uma ótima oportunidade para sanar as dúvidas. Você ficará livre para desenvolver a conversa no WhatsApp e guiar a reunião da maneira que achar mais adequada. Mas lembre-se, tudo será avaliado. Então, ao final da capacitação, vocês vão receber o lead de vocês, o número do WhatsApp, e poderão entrar em contato já a partir de amanhã. E o prazo final para a entrega do desafio, que é conversa no WhatsApp, mais desenvolvimento da reunião, uma tentativa de vendas, né, na reunião, é sábado às 18 horas, certo? E para eventuais dúvidas, eu espero que vocês aproveitem para tirar agora, porque tem mais de uma pessoa presente. Mas se surgir alguma outra dúvida no decorrer da semana, a gente não vai poder ajudar tanto assim como o Thiago Queiroz vai poder ajudar hoje aqui agora. Mas se surgir alguma outra eventual dúvida ao longo da semana, vocês vão poder tirar essa dúvida com o Lucas Ferraz, ele está no grupo do Telegram. Então aí, meu xará, se apresente e pode mandar brasa. Alguém tem alguma pergunta pro que Thiago Caetano explicou? Pode falar, gente. Não tem problema, não. Não? E o melhor é que todo mundo que está aqui me conhece já, né? É massa. Melhor ainda. Bom, como o colega já me apresentou, a gente vai dar a capacitação hoje de marcas para vocês ficarem razoavelmente safos no desafio. Qualquer pergunta que vocês tiverem, pode ligar o microfone, pode interromper, pode colocar no chat. Aqui não tem frescura, não tem pergunta besta, tem um besta que não pergunta, então pode ficar à vontade, certo? E eu vou estar respondendo na medida possível. Agora, assim, eu vou estar olhando a outra tela, então por isso que eu falo que liga o microfone, porque eu consigo visualizar, beleza? A gente vai dar uma introdução sobre marcas aqui, a gente vai fazer um apanhado, porque o conteúdo é grande, né? Costumava até existir uma cadeira, acho que hoje em dia não existe mais, que era sobre só uma cadeira só sobre marcas, uma cadeira só sobre patente, porque o assunto era uma eletiva. Então, assim, a gente vai dar um apanhado para que vocês fiquem, se situem razoavelmente bem no assunto, e posteriormente a gente vai falar num quesito vendas para a área jurídica também, certo? Para vocês conseguirem ter ferramentas suficientes para navegar nesse desafio. Então, fica à vontade para perguntar, certo? E pode perguntar à vontade, não tem problema não, tá bom? Se quiser pedir para desacelerar, desacelera, tá tudo tranquilo aqui, tá todo mundo em casa. Pode ser? Vamos embora. Qual é o esquema? Para a gente entender o que é marca, certo? Justamente para o desafio de vocês, é importante a gente saber de onde é o nicho de conhecimento. E mais ainda importante é a gente compreender que a gente vai trabalhar marca aqui num quesito de vocês têm que ter um garbo de conteúdo
Porque a venda que a gente trabalha no Bevilacqua é uma venda própria do setor jurídico, certo? E para isso vocês têm que ter insumos argumentativos e conhecer muito bem o assunto para vocês saberem o que está fazendo. Então, a gente vai dar situado agora. Primeiramente, a gente tem que entender o que é propriedade intelectual. Propriedade intelectual, ele é um ramo próprio do direito, certo? Que ele estuda as produções vindas do intelecto humano. Tudo bem? Então, tudo que é vindo do intelecto humano é produzido por ele, pelo criativo, pelo ser pensante, ele é digno de legislação de direito. Isso é uma forma que a legislação encontrou da gente incentivar a criatividade no meio de consumo que a gente se insere. Porque no meio onde as ideias elas valem dinheiro, elas têm poder de venda e, ao mesmo tempo, poder de compra, é importante o indivíduo ele ter um incentivo para que ele continue produzindo aquelas ideias. Então, legislando aquela ideia, que pode ser material, como um brinquedo, como um copo d'água, que pode ser também imaterial, como um conceito de personagem, um conceito de novo produto, elas podem ser dignas de proteção. E a propriedade intelectual visa isso, para que se estimule o pensamento, se estimule a criatividade no sistema que a gente está inserido e que a gente consiga ter essas produções humanas e alavancar o desenvolvimento. Um exemplo besta, antigamente, na indústria farmacêutica, não tinha tanto incentivo para produzir medicamento. E, por não ter muito incentivo para produzir medicamento, tinha um leque, vamos dizer assim, um espaço vazio muito grande, que não existia de insumos médicos suficientes para tratar alguns tipos de doença. E a legislação entrou muito forte nesse quesito. Por quê? Porque era muito fácil produzir um medicamento hoje em dia e você copiar esse medicamento. Aí entraram o que a gente conhece como patentes, e as patentes elas melhoraram essa segurança. Hoje em dia, com um sistema de patentes, é muito mais difícil você fazer um genérico bem feito do que era antigamente. Porque agora você consegue conceituar o produto, os pedaços que fazem parte dele, tem uma proteção daquilo ali. E isso também é um dos estudos que tornou a indústria farmacêutica milionária, o sistema de patentes. Funciona a mesma coisa com marca, só que marca é outra história. Eu estou dando um exemplo para vocês visualizarem o porquê da legislação de propriedade intelectual. Dito isso, a propriedade intelectual ela se divide em alguns meios, certo? Ela se divide em marcas, patentes, desenho industrial, indicação geográfica e segredo industrial. Esses são os principais tipos, mas há outros. O que a gente vai tratar hoje é marca. Todo mundo acompanhando até aqui. Pessoal, se estiver muito rápido, fale. Eu diminuo a velocidade. Às vezes eu estou empolgado, acelerado, mas não tem problema. A gente repete e tira dúvida. Tá bom? Ninguém? Vou continuar. O que é uma marca? Parece muito simples e intuitivo a gente achar o que é uma marca. Mas no conceito de direito, no conceito legal, a marca ela é a identidade, ela é o representativo daquela empresa. Ela define, ela marca a gente no mundo. Do mesmo jeito que a gente tem uma identidade, certo? Um RG, que nos identifica perante o Estado, a marca identifica a empresa, o negócio, o empreendedor perante o mercado. E, ao mesmo tempo que quando eu falo de Tiago, quando eu falo de Caetano, quando eu falo de João Mário, Zapata, enfim, a gente, no momento que escuta esses nomes, a gente automaticamente relembra momentos que vivemos com essas pessoas. Sejam bons ou ruins, no momento que eu escuto o nome de uma pessoa, que eu já tive algum tipo de interação, eu associo a ela momentos. E no momento que eu relembro esses acontecimentos, me vêm sentimentos, ou de agrado ou de desagrado. E isso influencia o meu comportamento, muitas vezes perante a pessoa, sem ela estar nem presente. Se ela está nem presente. Se eu vou falar mal dela, se eu vou fazer qualquer outro tipo de coisa relacionada àquela pessoa. Do mesma forma acontece com a marca. No momento que a gente escuta o nome McDonald's, KFC, Coca-Cola, a gente associa gatilhos na nossa mente que propõem um comportamento. Então, a marca ela constitui uma identidade de memória daquela empresa no mundo. Por isso que o direito de propriedade intelectual, né, especificamente o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPI, muita gente fala INP, mas é INPI, que ele é o setor responsável no Brasil por regulamentar
essa área de propriedade intelectual, ele entende que a marca, certo, de uma empresa, ela tem poder de venda. E o INPI, ele cria uma legislação, tem uma legislação robusta sobre esse quesito, mas o principal pilar dela é evitar confusão ao consumidor, evitar plágio. Por quê? Veja o exemplo que eu coloquei no slide. Tem o KFC e eu peguei esse frango bio, que é um lava rápido da minha rua, que é frango frito também. Bem aleatório. Mas perceba que ele tem elementos visuais que lembram muito o KFC, tanto das listras, quanto o formato de balde, certo? A diagramação. Então, isso poderia se encaixar como plágio, certo? O que o frango bio quer fazer em relação ao KFC? Ele pretende, certo, se aproveitar da reputação do KFC para aumentar o seu poder de compra. Isso parece uma besteira, mas muitas vezes acontece de o consumidor ele fazer a associação e ele comprar conscientemente ou inconscientemente o frango bio por ele identificar de pronto os elementos visuais da marca dele. Às vezes, tipo assim, pô, Thiago, eu não comeria num frango que seria lava rápido. Tá, beleza. Mas se tu passasse ali na hora, não soubesse, nunca tivesse visto a marca e visse os elementos visuais, tu poderia se sentir mais atraído sem nem perceber. De tipo, pô, é frango frito, deve ser mais barato, acho que eu vou comprar, tô na pressa aqui e serve. Por fazer essa associação do KFC. Do que for simplesmente, eita, frango frito, escrito assim, preto e branco. Dá um quesito de confiabilidade, de certa forma. Mas vamos fazer uma situação mais factível. Imagine que o KFC e o frango bio surjam hoje. O KFC tendo a potência de ser o KFC e o frango bio tendo a potência de ser o frango bio. Lava rápido. E eu como o KFC e eu falo bem do KFC para Thiago. Ah, pô, eu comi, muito gostoso, vale a pena. Eu não falo o nome, mas eu, sei lá, é um negócio que tem um baldezinho do frango, negócio, um listra vermelha, não sei o que, muito gostoso. E ele não sabe qual é a marca. Qual marca é diferente da outra. E ele vê e ele associa, pô, eu não lembro o nome que o Thiago me falou que é KFC, mas, putz, ele tinha falado dessas listrazinhas que tem um baldinho, né, um negócio vermelho, deve ser esse. E ele compra no frango bio. Ou seja, quem teve o trabalho de formar reputação foi o KFC, quem construiu o negócio foi o KFC, quem investiu em marketing foi o KFC, mas quem está lucrando com a reputação do KFC é o frango bio. Perceba. Então, o direito, ele entende essa situação como desproporcional, como injusta, e ele visa quebrar essa confusão ao cliente. Porque é como se eu roubasse o dinheiro que pertence ao KFC. Deu para compreender até aqui? Deixa eu olhar aqui o chat. Tá. Dito isso, ele visa justamente a legislação de registro de marca. O registro de marca, certo? Ele está muito bem resguardado pelo artigo 124 e tem uma lei específica só para só para os tipos de registro de marca, só para a propriedade industrial, que é a tipologia onde o registro de marca se encontra, sancionada pela Presidência da República, que versa tanto processo como tipologia. A gente vai fazer uma apanhada aqui. Como é que funciona o processo de registro de marca? No Brasil, o registro de marca não é de quem cria a marca. Trace isso. O registro de marca é de quem registra a marca. Vi nos Estados Unidos que é diferente. Tudo bem. Cada país tem seu tipo de legislação de propriedade intelectual. No Brasil, na prática, os especialistas podem dizer o que for. Mas se eu tenho... Você pode criar sua marca. Se eu tenho o registro dela e eu vou para um tribunal brasileiro, hoje em dia, sabendo que os tribunais brasileiros não têm tanta especialidade em conselho de direito empresarial como deveriam ter, muitas vezes o julgador vai me dar a tutela e vai dizer que eu sou dono da marca que eu registrei. Então, na prática, no Brasil, é dono quem registra a marca. Uma história. Supermercado Arco-Íris, né, que vocês vão ouvir muito falar dentro da empresa. Se vocês quiserem, porventura, entrar. O mercado Arco-Íris, que todo mundo conhece, certo? Ele era um mercado pequeno, cresceu, ganhou muito renome em Pernambuco, porém, ele não tinha um registro de marca. Hoje em dia, muita gente chama aí de mercado Arco-Íris, mas o nome dele hoje em dia é Arcomix. Mas o pessoal ainda chama de mercado Arco-Íris. O que aconteceu? Uma pessoa lá em São Paulo registrou o mercado Arco-Íris
esperou anos, e depois de passado anos, o arco-íris ter ganhado corpo, essa pessoa entrou na justiça, entrou com um processo, e o mercado arco-íris teve que pagar uma multa exorbitante, certo? Por ter usado a marca que não pertencia e por ter usado essa marca por anos, sem dar os devidos créditos, os devidos lucros. E aí mudou para a Arcomix, que é a marca que de fato eles têm registro. Só que aí que está o problema, né? Que as pessoas ainda associam o mercado arco-íris com sua antiga marca. E isso gera também insegurança, porque se você tem uma marca, você sofre o processo, tem que mudar para outra, isso gera insegurança também para o cliente, que ele pergunta o que é está acontecendo, ou ele desassocia sua marca, porque às vezes o nome é que é muito forte, né? Mercado arco-íris, aí é Arcomix, aí a pessoa não compra, e muita gente não identifica quando rola o boca a boca, que o boca a boca é a principal propaganda hoje em dia para os negócios, né? Isso também o direito leva em conta. Continuando. Então, essa lei, ela versa o procedimento que o INPI, o registro de marca se faz junto ao órgão específico, o INPI, o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, certo? Propriedade Industrial, confundindo. Isso, propriedade industrial, perdão. Você faz o registro junto ao órgão e passa por alguns processos. Você, primeiramente, o que é que a gente faz no escritório? A gente pega e faz uma pesquisa prévia no banco de dados do INPI. Toda semana o INPI posta na sua revista industrial, é como se fosse um boletim das marcas que estão em processo de registro. Ele posta toda semana, antigamente era toda terça-feira, um PDF gigante com todas as marcas que estão nos processos, em processo de registro, certo? Então, a gente faz uma pesquisa nesse banco de dados, vê se a marca que o cliente traz para a gente é possível de registrar para que a gente possa fazer esse serviço. Se chama ética jurídica, porque a gente não pode oferecer um serviço que seja impossível de realizar. Ah, Tiago, se essa marca não já existir, a gente não registra. A gente comunica com ele com todo o cuidado do mundo, né? E diz que não vai ser possível, tem pouca chance de registro. A gente não vai fazer esse serviço com você, porque seria uma desonestidade, a gente estaria roubando seu dinheiro, certo? Tem escritório que cobra, mas a gente faz com uma cortesia, porque o cara vai ter que pagar do serviço para ele saber se é possível fazer o serviço. A gente não tem lógica, né? Se o propósito da extensão é transformar Pernambuco pelo direito, não tem lógica fazer isso. Após, se for possível registrar a marca, uma conversa com delicadeza com o cliente, eu vou falar um pouquinho de vendas, porque a gente vai entrar nesse assunto depois. É importante ter essa conversa delicada com o cliente, muitas vezes, porque a marca significa muito para ele, né? Às vezes é uma coisa que é de família, um brasão de família, uma coisa que ele fez com uma história, com significado. Então, você tem que ter delicadeza para conversar e você pode apresentar opções com outro cuidado. A gente pode fazer uma modificação, se o senhor quiser. O senhor pode repensar a sua marca, né? E quando o senhor repensar, a gente pode fazer essa viabilidade, a gente chama de viabilidade, ver se a marca é viável. E pode registrar. A gente não dá ideias de novas marcas, porque não é o nosso propósito. Mas a gente conversa com todo cuidado. Se ele quiser repensar a marca, a gente está aberto para fazer a viabilidade dela depois. Depois disso, é gerada uma GRU, uma guia de recolhimento da União, depois que a gente registra lá a marca, com as informações do desenho, com as informações de nome. A gente coloca também a diagramação, a gente detalha como é que aquela marca funciona, registra na plataforma do INPI e a gente paga um boleto. Pagou esse boleto, a guia de recolhimento da União, aí a gente diz que a marca foi depositada, ela entrou em processo. Depois desse processo, a gente vai fazer um acompanhamento que passará por várias etapas. Etapas essas que eu não vou listar aqui, faz parte do desafio, a gente quer isso de vocês, que vocês pesquisem e vão atrás. Porque é muito importante que vocês entendam o passo a passo da marca. Porque o cliente ele só vai comprar de vocês se eles tiverem confiança que vocês de fato sabem o que estão fazendo. A FGV, ela diz que uma marca hoje no Brasil, não é informação do NPI, a Faculdade Getúlio Vargas que fez essa pesquisa, e ela diz que uma marca hoje, para ser deferida, que a gente chama aprovada, ela leva cerca de 1 ano e meio. É a média. Podendo ser para mais, normalmente para mais, às vezes, mas a média de 1 ano e meio. Então, para ele entender esse decurso de tempo, para ele conseguir compreender e aceitar isso, vocês vão ter que explicar cada processo. E vocês sabendo cada processo que acontece enquanto a marca está sendo analisada e vai ver se ela vai ser aprovada, certo? Se vocês souberem listar isso e explicarem
de uma forma concisa e sucinta para o cliente, de forma interessante, né? Não ficar falando, vomitando informação numa conversa, ele vai conseguir aceitar bem, compreender e ver valor no serviço de vocês, porque a gente sabe que serviços jurídicos, eles têm um valor substancial para a população brasileira, né? As marcas, a gente também tem que entender isso, elas funcionam em tipologias. Como assim? Marca, elas têm tipos diferentes, naturezas diferentes, cada qual possui características e propriedades diferentes. Tá todo mundo me acompanhando? Pode interromper, gente. Pode ligar o microfone e perguntar. Não tenho frescura. Primeiro tipo de marca, nominal. Nominal é o nome da marca. É tipo Danoninho, Nescau, pronto, é o nome. Normalmente, esse tipo de marca, ele é o tipo que o NPI considera mais forte. Por quê? Porque é basicamente o nome. Você pode colocar em qualquer lugar. É uma coisa muito pessoal sua. Então, assim, é uma marca que, se ela for aprovada, ela te protege muito, porque ela é muito geral. O cara pode desenhar em letra de forma, de cabeça para baixo. Ele escrever Danoninho, ele está plagiando Danoninho, porque o nome dela é. Isso vale também para sonoridade, tá? Se eu tenho uma marca chamada Coca-Cola e o cara escreve Coca-Cola com K, pô, a sonoridade é a mesma, velho. Então, tá, isso é plágio, isso é cópia, certo? Cópia é inspiração demasiada, com referenciais em demasiado, né? Então, assim, é plágio e tá sujeito a processo. Então, tanto essa questão dos radicais, tanto com essa questão da sonoridade, tá sujeito a processo se a pessoa tiver o registro da marca. Tem a figurativa, que é só logo, o passarinho do Twitter. O passarinho do Twitter é uma logo, é um desenho. Esse desenho, ele tem um problema. Porque, embora ele seja mais suscetível à aprovação, o NPI tem uma pesquisa que diz que marcas figurativas elas têm mais chance de aprovação. O problema dela é que eu tenho que usar exatamente como eu registrei. Se eu mudar a cor do passarinho do Twitter para roxo, eu já não estou tão protegido assim. Certo? Ah, Tiago, mas se o cara botar roxo. Não, se o cara botar roxo, de fato, ele está me plagiando. Eu estou dizendo, eu, como empreendedor, eu sou obrigado a usar o passarinho do Twitter dessa forma. Se eu mudar, sei lá, o design do passarinho, a cor do passarinho, e o cara copia nessas circunstâncias, dependendo da alteração que eu faço, eu já não estou tão protegido assim. Tá entendendo? O registro é exatamente da forma que você registrou. Então, já é mais, por ele ser mais específico, ele impossibilita o empreendedor de fazer redesign sem desenhar. E, por último, a mista, que é a que gera mais confusão, porque tem muita gente que olha a marca do Google e pensa que a marca do Google é nominal. Não é. Porque o Google ele tem uma diagramação, um estilo de formatação do desenho próprio. A gente vê as letras do Google, vê o O do Google, o G sozinho, a gente já sabe que é do Google, certo? Então, é mista, porque junta elementos nominais com elementos visuais. O passarinho do Twitter ele também pode ser mista. O Twitter tem um registro da marca do passarinho com o nome Twitter embaixo. Já é mista. Então você precisa passar por um rebrand, ela terá que fazer um novo registro de marca. Exatamente, Dandara. E aí você já traz para uma pequena, um ótimo debate aqui. Registros de marcas mistas e figurativas são mais comuns em empresas que já estão consolidadas no mercado, porque ela já tem a identidade visual delas muito bem definidas. Microempreendedores costumam refazer o logo várias vezes. Eu já lidei com pessoas que refizeram a logo 42 vezes, em espaço de um ano. Então, assim, para uma empresa que está em desenvolvimento e crescimento, é muito comum ela refazer o logo dela. E se ela refazer o rebranding bem colocado, ela vai ter que fazer novamente o registro. Para você ter ideia de como o quesito marca é delicado nesse aspecto, de você ter que utilizar exatamente como você registrou para você não abrir brecha para nenhum problema, pode ser que você altere e no processo você acabe protegido, mas pode ser que não. Então, para evitar riscos. O Google, ele tem um registro de marca de cada letra do nome dele. Diga aí. Ele tem o registro do O, do G, do outro O, do G, do L e do E. Sozinhos. Porque ele quer tirar a margem de perigo de qualquer pessoa que tirar uma letra, uma cor ali, eles, eita, ó, copiou a marca, copiou minha marca visual ali, ó. Eu tenho um registro.
Não, mas é só um E com, sei lá, a mesma diagramação, mas eu tenho um registro do E isolado. Tá entendendo? Porque o Google, ela já pensa nisso no rebranding, ela faz isso, porque muitas vezes ela quer personalizar o material com a letra do nome, ou o Google gosta muito de brincar com a logo, né? Todo dia eles fazem um negócio diferente com a logo deles, comemoração ao feriado. Então, eles gostam de registrar os mais possíveis possibilidades para estar bem protegidos. Mas isso é muito inviável para microempreendedor, porque, pô, é um puto orçamento, tanto em taxa quanto em serviço. Então, ele tem que pensar justamente o que é melhor para o empreendedor que está sentando aqui com a gente. Às vezes, é melhor entender. Então, todos os elementos visuais são levados em consideração. Fonte e exatamente. É tanto que no registro, eu tenho que falar as cores, eu tenho que dizer a diagramação. Tem empresa que hoje em dia, tem empresas especializadas que elas fazem marca e elas têm um manual de marca. Tipo assim, o empreendedor paga para uma empresa fazer a marca dele, conversa com a empresa faz, e quando termina de fazer, dá um manual de marca, dizendo todas as cores, todas as formas geométricas que usou, todo o detalhamento que foi feito para fazer aquela marca, para quando o empreendedor registrar no INPI, ele conseguir detalhar o máximo possível, para aquilo ali estar registrado junto ao órgão. Tá me compreendendo? Então, todos os elementos são levados em conta. Tanto quando o empreendedor usa aquilo ali, quando se vai plagiar. Certo? Mas, continuando, quando a gente senta com a outra pessoa que está do outro lado da mesa, a gente tem que lembrar, primeiramente, é uma regra de venda, que é uma pessoa humana. Eu sei que a gente está muito acostumado com esse negócio de venda, que, nossa, o cara, eu tenho que conseguir vender pro cara. Não é isso, velho. Tá ligado? Tu não é o lobo de Wall Street. Tá ligado? Isso é coisa de filme. Tu não é o lobo de Wall Street, tu não é Leonardo DiCaprio tentando quebrar a bolsa de valores. Você é um cara que tá com o negócio de outra pessoa na mão dela. Então você tem que ter uma responsabilidade. O vendedor ele tem que saber o assunto, o conteúdo, para ele conseguir dizer o que é que o empreendedor precisa, qual é a melhor opção para ele. E quando você recebe no exemplo de marca, se o cara precisar de uma marca, tu tem que saber, pô, qual é a melhor para ele. É a nominal, é a figurativa, é a mista, o que é que cabe no orçamento dele, o que vale a pena para a fase do negócio dele agora. Às vezes o cara, ele tem grana para gastar. Então, pô, tu já tem uma empresa consolidada? Já? Tem grana para gastar? Vamos fazer uma mista, pô. Acho que vale mais a pena, tu não vai mudar essa logo, tu consegue uma produção mais completa, é mais fácil de aprovar. Mas o cara é um pequeno empreendedor e, sei lá, ele tem um nome muito conhecido, tipo Gil do Lanches. Bora fazer um registro nominal, pô. Um registro nominal. Porque, sei lá, o Gildo hoje tá gigante, mas vamos pensar na época que Gildo era menor. Tu vai caber no teu orçamento, tu consegue pagar com o tempo. Se tu protege Gildo Lanche, tu consegue usar em qualquer material teu, do jeito que tu quiser. Tem lá o nome, vai estar protegido. E é mais em conta. Não é sobre eu ganhar dinheiro dele, é sobre eu dar o melhor produto. Porque hoje no Brasil, mais de 40% da economia é microempreendedor e média empresa. Certo? Então, assim, é o cara que tem o empreendedorismo como meio de subsistência. Tem muita gente que tem essa visão de que, não, o mercado jurídico é para arrancar dinheiro do cara, é coisa de honorário. Não é, velho. Tipo assim, pelo menos não que a gente trabalha no meio de Láqua. É sobre mudar a realidade da pessoa, que o cara, às vezes, é o meio de sustento dele, pô. Então, aquilo ali que a gente faz para ele é uma parada para mudar a vida dele, para deixar ele mais protegido, tá entendendo? Para que garanta que ele tem um potencial de, sei lá, virar um Gil do Lanches, se ele quiser. Pô, a mulher da Magazine Luiza Trajano, ela era uma pessoa que veio de família pobre e tipo, criou um mercadinho quando veio virar Magazine Luiza. E pode ser que não vire isso e tudo bem. Se não virar essa parada, não tem problema. Mas, tipo assim, cópia, o que mais acontece é em pequenas vendas, tipo Feira da Sulanca. Às vezes o cara pega e copia a marca do outro e rouba os clientes do cara. E é um vendedor pequeno que não tem grana para gastar e perde cliente por conta disso. Acontece. As pessoas roubam embalagem, pessoas roubam a ideia do logo, a maneira que o cara faz a barraca dele, faz parte da marca, né? Das cores. Então, isso prejudica. Imagina, Gil do Lanches, aí o cara tá no início, o cara também se chama Gildo e faz uma lanchonete. Aí rouba a fama de Gildo, pô, prejudica o cara, e o cara é um microempreendedor, no máximo médio. Então, assim, é uma parada pra gente pensar que em venda, pelo menos na venda do direito que a gente faz no Baby Lacqua, tem um mano do outro lado da mesa, você tem que ouvir a história dele, se importar e pensar, caraca, qual é a melhor opção para ele, velho? Porque um mau diagnóstico, às vezes o cara compra o produto errado, o cara tem um problema jurídico, é processado, ou coisa pior, e perde o negócio. Já aconteceu da pessoa ter uma hamburgueria aqui, eu já atendi, a pessoa tinha uma hamburgueria e era o mesmo nome de uma hamburgueria em Pernambuco.
E bem, aí, pô, tu vai ter que... Assim, a gente não vai poder registrar e eu lhe aconselho a você mudar, reimaginar a marca, porque você está suscetível a um processo. E a pessoa fica agradecida porque ela não sabia. Tá vendo? Tipo assim, a gente não ganhou nada com isso, mas tipo, foi muito bom pro cliente. E depois aquela pessoa negociou com a gente porque viu valor nesse negócio de a gente conseguir transformar a realidade dela. Tem várias histórias assim, né? Que, enfim. Esses são os principais tipos de marca. Nominal, figurativa, mista. Alguma pergunta? Não? Tem menções honrosas. Esses são os tipos mais comuns, mas eu vou mencionar por desencargo de consciência. Existe um tipo chamado marca tridimensional. A marca tridimensional é marcas para embalagens. Exemplo, garrafa da Coca-Cola, aquela garrafa de vidro com curvas sinuosas, o nome em 3D da Coca-Cola. Aquilo é um tipo de marca. Ah, Thiago, mas não seria desenho industrial porque é o design? Pode ser, mas assim, o tipo específico dela existe hoje no NPI, uma tipologia que é marca tridimensional, que é para embalagens. Teve até a polêmica com a batata lá, a Elma Chips, que é aquela batata em tubo, né? Aí as concorrentes começavam a copiar outras marcas, milhões começaram a copiar aquela marca em tubo, e deu uma polêmica com uma delas estava registrando e as outras estavam plagiando, né? Enfim, isso é uma marca tridimensional. E tem a marca de natureza de certificação. Elas são marcas que elas dão certificação para outras marcas. Exemplo, eu vendo, sei lá, vinho. Aí tem um cara que ele tem uma marca que ele é sommelier. Aí ele diz quais são os vinhos certificados que tem tanto da uva mais fina do mundo. Ah, isso aqui tem tantos por cento de uva. Não sei o quê. Isso aqui ganhou o selo de qualidade de vinho. Pronto, isso é uma marca de certificação. Aí essa marca ela é uma marca mais específica porque ela dá renome a outras marcas. Vamos dizer assim, ela diz o que é bom e o que é ruim. Então, essa marca também tem um trâmite mais específico. Mas são os tipos mais comuns, dificilmente vocês vão receber aqui. Mas é bom ficar ciente. Beleza? Massa. Putz, peraí. Deixa eu ver se... Deu problema aqui no slide e voltou. Pronto. Eu vou fazer uma... A gente vai entrar agora na parte de vendas, eu vou fazer só uma... Eu vou mostrar só um negócio para vocês, por quê? Eu não falei tudo aqui, eu fiz um resumão, porque eu quero... A gente quer que vocês vão atrás das informações. A gente quer que vocês vão atrás, garimpem na internet, porque a realidade é que vocês, quando atenderem o cliente, não vão saber tudo. Isso é real, vocês não vão saber tudo. E justamente por não saber tudo, vocês vão ter que pesquisar, vocês vão ter que estudar, vocês vão ter que conversar com a equipe de projetos, vocês muitas vezes vão ter que fazer por conta própria também, porque outras pessoas não vão saber, e tudo bem, certo? Mas a gente quer ver o desenrolo de vocês irem atrás desse negócio. Café com leite. Vão atrás do site do NPI. Todo o conteúdo, modelo de documento, conteúdo específico vai estar lá, certo? Tem a legislação, vamos na legislação, certo? O melhor conteúdo sempre é a letra de lei, certo? Você lê a letra de lei e vai atrás dos doutrinadores falando sobre, certo? Tem vários livros aí, PDF que você pode pegar na internet. Recomendo muitos PDFs da FGV. A FGV é uma potência de direito empresarial nessa área. Então, assim, tem muito material bom deles e resumido. Eles têm muitas apostilas resumidas que vai ser o que vocês vão mais precisar. Foque no conteúdo resumido, porque vocês vão precisar trabalhar esse desafio em pouco espaço de tempo. Então, artigos sobre essa área. Eu prefiro artigos, apostilas de pessoas que entendem como a FGV e outros doutrinadores. E o site do NPI tem muitos infográficos interessantes. Ó, eu vou mostrar esse infográfico aqui, que é o passo a passo do processo. Tá ligado? Eu vou dar só uma pincelada, né? Se o diretor veio, se ele me mata, né? Mas eu vou dar só uma pincelada que aqui, ó, o NPI ele fez um infográfico bonitinho, todo mostrando cada passo a passo. Obviamente, ele não vai estar explicando, né? Poxa, o que é um exame formal, o que é uma exigência, né? O que é a publicação do pedido, né? Ó, os prazos, ó, o prazo da publicação do pedido, o que é um pedido de oposição, um exame, tá vendo? Então, assim, tem muito material bom, tá ligado lá, certo? Que faz parte, porque você não tem que entender, tipo, essas paradas, tipo, pô, quanto é que dura cada etapa, tá ligado? Para interesse 1 ano e meio. Sei lá, o que é um pedido de oposição? Exemplo, tem uma fase no registro de marca que, quando você registra a marca, outras pessoas aleatórias podem chegar e entrar com um pedido dizendo que aquela marca ali que tu tá registrando é deles. Eles já têm esse registro,
Isso pode acontecer. E aí, como é que faz? Como é a próxima etapa depois disso? É uma provocação, que a gente chama de oposição. Então, assim, vão atrás. Tem o exame, o pedido pode entrar em exigência, tu pode ter preenchido alguma coisa errada no formulário, aí tu vai ter que entrar, refazer o negócio lá, ajeitar para fazer o pedido. Então, assim, são fases que é importante saber. Então, eu estou provocando, não vou dar tanta colher de chá como eu estou dando agora, e eu sugiro que vocês deem uma olhadinha. Melhor site, NPI, FGV, letra de lei. Vão atrás daquela legislação que eu falei, a Lei 9.279. Deixa aqui. Lei 9.279. Certo? Que é a de propriedade industrial, onde marca se insere. Alguém tem alguma pergunta? Fique à vontade para perguntar, para questionar. Certo? Eu estou aqui para isso. A hora é agora, porque no desafio as coisas se complicam mais. Tanto sobre vendas quanto sobre outras coisas. A gente vai falar um pouco de venda nessa etapa aqui. Pronto. Vocês vão notar, isso aqui está mais simples, porque para ser mais certeiro. A venda no Bevilacqua não se trata, como eu falei, de a gente conseguir o dinheiro do cara. Se trata da gente transformar a realidade dele. Então, assim, é muito comum a gente ver em praias, em shoppings, aquele vendedor papagaio, aquele cara que fica assediando a gente. Compre, por favor, senhor, vá, compre, eu imploro. Compre esse óculos da Chili Beans. Eita, água Coca Latão, 9 é 10, 10 é 9, vai. E que você compra para o cara ir embora. Não é esse estilo de venda que funciona em produtos que tem maior know-how. Produtos assim que você precisa de mais conhecimento para vender, o cara se vende de acordo com sua explicação, de acordo com o seu tato, de acordo com a disposição que você tem para entender a realidade dele, de fato importar para vender algo que ele precisa, não empurrar o danado de um produto só porque tu quer empurrar. Certo? Então, vamos lá. Esse tipo de venda se chama venda consultiva. É o nosso tipo de venda. A diferença disso para um vendedor papagaio é que o vendedor consultivo ele entende a realidade do cliente, entende a necessidade e, de acordo com aquilo, faz um diagnóstico. Ele diz qual é a solução. Ó, tu precisa disso. E isso é importante muitas vezes que o cliente ele vem achando que ele precisa de uma coisa, mas na verdade ele precisa de outra. Por quê? Nem todo mundo tem know-how jurídico. E, tá? Principalmente no Brasil, onde tem índices de educações que, infelizmente, estão abaixo do que a gente precisa. Então, assim, você tem que ter toda a paciência do mundo e uma solidariedade de entender que aquele cara não teve o mesmo privilégio de você estar estudando numa universidade, baixar a cabeça e dizer, ó, não, é assim, você precisa disso, porque é melhor para o seu negócio por conta daquilo, e por aí vai. E explicar para ele por detalhes, para que ele consiga entender e, de fato, caraca, eu realmente estou comprando isso, porque não é porque ele está dizendo que é porque faz sentido para a minha realidade. Estão compreendendo? Vamos lá. História, para contextualizar. Isso é uma história que o cara contou uma vez para Jô Soares. Que o cara ele foi comprar um capacete, ele já era vendedor do meio. Ele foi comprar um capacete, ele achava que precisava de um capacete de moto específico. Ele foi, tá achando tudo caro, foi numa loja e falou, não, eu quero tal capacete, eu vi aqui que tá mais em conta, vou comprar aqui. Aí ele, qual é a moto que você dirige? Aí o cara, não, eu dirijo um Harley Davidson, tu vai comprar esse capacete? Não, pô, é muito caro, pô. Tu faz o quê? Tu dirige a passeio ou tu dirige por esporte? Não, eu dirijo mais a passeio. Não, isso é um capacete profissional, que faz rally, corrida. Esse aqui é muito melhor, esse aqui é mais para passeio. Quantas vezes por dia tu anda? Ah, ando tanto. Qual é a cilindrada do teu motor? É tanto. Ó, esse aqui é próprio para passeio e tem todas as especificações da potência da tua moto, porque se o sujeito tem um acidente, tu vai estar protegido porque ela aguenta até tanto de impacto, que é o máximo que tua moto consegue atingir. E o cara pagou mais caro no capacete, porque o cara entendia a realidade dele, tá conversando a mesma língua e tinha propriedade no que eu estava falando. Isso é venda consultiva. Venda consultiva se trata de eu perguntar para a pessoa, certo? Eu tentar entender a realidade dela e eu adaptar aquilo ali e tentar ver qual é a melhor opção, certo? Deixa eu ver. Então, como funciona o esquema da venda consultiva? Os slides estão bagunçados, tá? Eu vou depois tratar eles. Funciona dessa maneira.
A venda consultiva também é conhecida como venda freudiana. Porque eu faço perguntas abertas para o cliente e vou fechando. Toda reunião eu gostava de perguntar para o cliente, qual é a tua história? Porque ninguém abre uma padaria de sacanagem. Eita, vou abrir uma padaria. Acordei um belo dia, vou abrir uma padaria. Não, o cara, ele abre porque tem a ver com a história dele. Então, você tem que estar disposto a ouvir para entender por que ele está ali. Então, muitas vezes eu começava, pô, me conta a tua história, o que é que tu trouxe até aqui, o que é que te levou a procurar o atendimento jurídico. Seja minucioso nos detalhes, porque cada detalhe importa para uma venda jurídica, certo? Porque qualquer coisa eu posso adaptar e fazer o melhor produto para você. Porque qualquer detalhezinho é como se fosse um contrato. Pode gerar dúvida, pode gerar briga e pode gerar ditames que a gente não quer enfrentar. Aí o cara contava a história da vida dele toda. E por que isso é importante? Porque quanto mais ele falar, mais ferramentas eu tenho para fazer a venda. E mais ferramentas eu tenho para fazer o melhor diagnóstico possível. Certo? Não se trata de convencer ele para ele comprar. Se trata de convencer ele porque muitas vezes ele tem preconceito com o mercado jurídico, ele não entende o valor daquela coisa e ele acha que o advogado quer roubar dele dele. Então, a gente tem que ser muito detalhista e muito preciso no que a gente fala, porque se a gente não convencer ele que ele precisa disso, muitas vezes ele vai para o negócio à falência por própria teimosia, mas também foi culpa sua porque não teve a capacidade de convencê-lo de que, de fato, ele precisava daquilo. Então, assim, eu faço essa pergunta aberta. Ele conta toda a história da vida dele, não sei o que, fala que é um brasão de família. Aí eu pergunto, qual é o ramo que você trabalha? Aí ele vai falar, pô, eu tenho uma padaria, não sei o que, eu abri esse negócio por causa da minha família. Aí eu pergunto, como é sua marca? Aí ele vai falar, aí ele vai especificar, tá ligado? É um brasão, assim, assim, assado, não sei o que e tal. Quantas vezes você reformou essa marca ao longo dos anos? Pô, eu vou especificando, tá entendendo? Veja, ele contou uma história grande e falou que é um brasão de família. Aí eu falei, pô, tu usa essa marca, mas em que segmento eu tenho? Eu especifiquei, a padaria. Aí, pô, dessa padaria, quantas vezes tu reformou a marca e tal, a tantas? Aí eu especifiquei mais. Tu é conhecido pelo que dessa marca? Ah, do brasão, é tal coisa do brasão. Não sei, eu tô sendo bem chulo. Mas veja, eu faço um funil, uma pergunta grande e vou afunilando. Isso é venda consultiva. Não confunda a venda consultiva com pesquisa do IBGE. Eita, eu vou fazer um roteiro, vou perguntar cada coisinha para ele aqui. Não, velho. Senão fica chato. O cara muitas vezes é um empreendedor que ele fechou o expediente depois do horário comercial, trabalha mais que um empreendedor, empresário, aqueles empresários milionários, trabalha muito mais que o cara e tá cansado. Então, ele quer que o tempo dele seja valorizado. Então, assim, é uma conversa. Você tem que perguntar, ouvi-lo e dar insumo para ele. Muitas vezes é interessante, quando ele conta uma história, você dá conteúdo para ele entender o que ele está adquirindo. Tipo assim, sei lá, ele fala da história dele, aí você fala de um case do Bevilacqua, sei lá, ou conta uma história de um cara que tem uma situação parecida. Tipo assim, pô, ele tem uma padaria, conta a história do mercado arco-íris. Pô, parece interessante essa história. Essa história parece muito um caso famoso da área de registro de marca, porque você gera... vamos dizer assim, confiança, para você mostrar que você lidou com aquela situação. Pode ser tanto o case do Bevilacqua, que tem, de pessoas que já passaram por nós, quanto histórias famosas. Tem história de marca de Legião Urbana, tem de Raíssa Leal, que é a fadinha do skate, tem várias. Você usa de acordo com o cliente. Isso gera tanto para o cara ver que você sabe o que você está fazendo, quanto para ele ter aquele conteúdo e ficar rendendo a conversa. Porque aí ele vai fazer pergunta para você, você vai ter mais insumo para você fazer o diagnóstico, você ganha tempo para você fazer uma leitura do que de fato ele precisa. Aí, com o decorrer da conversa, você vai especificando as perguntas. O foco não é bate-papo, o foco é, cara, ele precisa do quê? Sempre bote um papelzinho do seu lado, pega uma canetinha e vá anotando os principais pontos que ele fala, porque aí você consegue se guiar melhor na conversa do que fazendo de mente. Certo? Aí ele falou de um brasão de família, ele falou que trabalha com uma padaria, pá, não sei o quê. Por que é importante o negócio, por exemplo? Parece que é aleatório, mas, por exemplo, eu posso, se eu fazer hoje uma marca Michelin Pãezinhos, pode ser que eu tenha um registro. Ah, Thiago, mas não tem Michelin Pneu? Sei lá, exemplo. Não, pô, mas Michelin é no ramo, Michelin Pneu é no ramo de carros. Se eu fizer no ramo de padaria, eu posso ter o registro, porque tem uma legislação específica no EPI que fala ramos de atuações diferentes, mesmo que marcas semelhantes, é permitido. Porque não tem como o cara confundir um pneu com um pãozinho. São ramos e segmentos diferentes. Então, pode ser marcas similares, sim. Tanto que tenham identificações próprias. Um é Michelin Pneus, outro é Michelin Pãezinhos. É o que mais tem.
Então, assim, veja, é tudo visando justamente o plano do conhecimento. Mas o cliente não precisa saber disso. Eu torno mais palpável. Daí a segunda regra, sem juridiquês. Evite o juridiquês. É muito cômodo eu falar termos bonitos na faculdade, os professores gostam, é legal, é importante, né? Porque muitos termos eles resumem filosofias complexas do direito, mas quando você vai tratar com um cliente, com uma pessoa normal, não vale a pena, porque o cara fica perdido. É a mesma coisa quando eu entro aqui e a gente fala, eita, lead, né? Empresa júnior, não sei o que, aí você fica, pô, o que é MEG? Aí tem que explicar, é a mesma coisa, usa termos normais. Tá ligado? Ó, isso aqui é tal coisa. Ou explica o tema. Se você precisar usar uma terminologia, explica ela. Certo? Então, fale de uma forma acessível. Fale de uma forma que, de fato, demonstre conhecimento, mas seja sucinto. Certo? Vocês vão começar a vender pelo app, pelo WhatsApp. Então, assim, o estilo do WhatsApp para uma vida real é o mesmo esquema. O que você precisa saber quando for vender no WhatsApp? Primeiro, ninguém gosta de ler mensagem grande. Ninguém gosta de ouvir podcast. Tu não vai chegar pro cara e mandar um áudio de 1 minuto. O cara. Eu mesmo não ia ouvir. Pô, irmão, quem é você? Segundo, ninguém gosta de ler corrente grande. Então, assim, seja sucinto. Você pode explicar tudo isso que eu expliquei, muitas vezes, passo a passo, mensagem por mensagem. Ah, eu preciso mandar uma mensagem maiorzinha. Pronto, manda uma maiorzinha, mas não transforma na corrente, não. Né? Tipo assim, uma coisa que o cara, ele tá te conhecendo ainda, então causa a primeira impressão. Sei lá, opa, entrei em contato para saber sobre o registro de marca, o senhor ficou interessado a respeito, então eu gostaria de saber como eu posso lhe ajudar, né? Eu queria saber um pouquinho das suas dificuldades. Então, assim, começa assim, safe, tá ligado? Não precisa se desesperar, vomitar no cara. Então, vai por passo a passo. Outra coisa, é para ser uma linguagem acessível, mas não é para ser uma linguagem despojada, né? Eu até coloquei aqui, coloquial, humano e acessível. Coloquial não é que você passa do cara, não chama apelido. O cliente não é seu amigo, velho. Tipo assim, muitas vezes a gente deixa de comprar com um amigo para comprar com um profissional, porque o amigo não sabe de nada e o profissional sabe. Então, assim, se você demonstra conhecimento, o cara tem confiança para comprar em você. E depende, quão chato você seja, o cara, pô, eu prefiro pagar dinheiro para esse cara que eu não gosto do que para o meu amigo que eu não tenho confiança. Então, não chama de apelido, não fala de forma muito rebuscada, fala de forma acessível, que o cara entenda, sem gíria, evitar a gíria, e de uma forma que, tipo assim, pô, ele tá entendendo, tô sendo respeitoso e tá tudo certo. Certo? Uma coisa interessante, às vezes, uma técnica de venda que é legal você utilizar é você qualificar a sua empresa. De tipo assim, não tenha vergonha de falar cases que o Bevilacqua já teve, de falar títulos, né? O Bevilacqua teve títulos de empresa, júnior, não sei o quê. Seja claro, tem que ser discreto, tem que ser orgânico, mas seja claro ali, porque aí gera, tipo, caraca, essa empresa ela tem renome, de fato ela sabe o que está fazendo. Por exemplo, a gente é a única empresa júnior de direito federado em Pernambuco. Não é qualquer coisa. Existe uma legislação de empresas júniores. A OAB fiscaliza as empresas júniores de direito. Tá entendendo? Então, assim, não é qualquer um que vai abrir, então vamos montar uma extensão, formato empresa júnior. Não existe isso. Tá ligado? O cara tem uma série de critérios de respeitar a legislação. Então, eu vou até colocar aqui, ó, cliente, não sei se quero fechar com você, porque estamos tendo tal problema. Aí eu entendo, tive um caso assim. Aí o cara vai ficar curioso. Como assim? Teve um caso assim? Me conta mais. Já rende mais conversa. Você tem que fazer uma conversa matando as objeções do cliente. Muitas vezes o cara vai ter receio de fechar, porque ele não entende a natureza jurídica, acha que é burocracia. Só que a gente trabalha com a advocacia preventiva. É melhor prevenir o problema do que tratá-lo. Exemplo, quando você pagou um seguro de carro, quantas vezes você bateu o carro? Tá vendo? Então, a maneira como você trata o argumento muda o impacto do cliente. Isso é uma coisa que se chama argumentação advocatícia. Certo? A argumentação advocatícia é muito própria da área de vendas. Então, se você consegue estudar bem as técnicas, certo? De argumentação, você consegue montar uma peça bem, você consegue montar uma tese, trazer uma matéria, certo? E quebrar a argumentação de oposição, fazer sustentação oral, que muitas vezes a faculdade não ensina esses detalhes e é coisa que a gente vai precisar na profissão da gente. Todo mundo acompanhando? Certo? Outra dica, espelhar a linguagem é interessante. Clientes, eles têm perfis. Eu gosto muito de falar, eu gosto muito de ouvir minha própria voz, eu sou muito egocêntrico, certo? Então, outra pessoa, ela pode
se aproveitar disso, um vendedor como vocês, e tipo, caraca, eu vou me comunicar com esse cara, eu vou render a conversa que ele gosta. Tem gente não, tem gente que é mais sucinta. Tem gente, como eu falei, muito empreendedor não gosta de perder tempo. Ele não é seu amigo. Então, assim, seja objetivo. Se o cara é objetivo, seja objetivo. Espelhe a linguagem dele. Ele fez uma pergunta, responde de pronto. Ah, Thiago, mas como é que eu vou saber isso? Pela conversa. Faz testes. Começa de início conversando, explicando um caso, certo? Perguntando da história dele e ver se ele se abre. Se você vê que ele é um perfil mais objetivo, conversa mais objetivamente. Isso é muito próprio de WhatsApp. Mas na reunião vocês vão ver que a coisa é diferente. Não pode ficar aquele silêncio fúnebre. Tá todo mundo acompanhando? Vou continuar. Isso é muito interessante. É interessante você, como eu falei, ouvir para você fazer o melhor diagnóstico. Se você faz um diagnóstico errado, os projetistas que são da empresa, eles fazem errado o projeto e aí lascou tudo. Então, assim, você tem que saber, você tem que ouvir ele para saber como é que é a empresa dele, como é a marca, no caso dele, como é a marca dele, como é que ele utiliza essa marca, ele já mudou ela quantas vezes, em que fase de negócio ele está, para você dizer qual é o tipo melhor da marca, para você dizer, pô, às vezes não se trata nem de registrar o tipo melhor, às vezes se trata de um tipo específico, qual é o pedaço da marca que ele estaria aberto a registrar. Às vezes o cara chegou na empresa e fala, não, eu não vou mais registrar o nome, eu quero registrar logo de todo jeito. Mas tu vai mudar logo? Vou. Aí não, pô, mas eu quero registrar logo. Aí não, vamos fazer o seguinte, não tem um desenho que seja mais fixo, algum pedaço da logo, algum elemento visual que seja mais distinto para tu, o brasão da minha família, da logo. Ah, então não seria mais importante a gente registrar esse elemento específico que tu usar como marca, entendeu? Esteja aberto a situações, seja adaptativo. Então, ouça, seja inteligente e, a princípio, você vai ter que escolher o melhor tipo da marca. Mas escute ele para saber o que vale mais a pena nessa situação de negócio que ele está hoje, certo? Então, agregue valor ao serviço ouvindo e explicando. Pô, toda vez eu faço isso, eu não falo, esse é o melhor tipo para você. Não, eu explico, ó, veja, existem essas opções, eu acho que o melhor tipo para o senhor é esse. Por quê? Se for esse tipo, é muito caro, certo? E você não está pronto para registrar nessa fase, não dessa forma, porque senão é uma forma muito rude. Mas assim, ó, eu acho que o seu negócio não vale a pena registrar nesse momento esse tipo de marca, porque não está na fase. Eu acho que o melhor tipo seria o nome, porque é uma produção mais ampla, é uma coisa que gera mais custo-benefício para o senhor, porque você vai poder usar ele de várias formas, mudar a marca à vontade, desde que use o mesmo nome. E uma logo você vai perder dinheiro com o tempo, vai ter que fazer outro registro e tudo. Eu acho que essa é a melhor opção, mas eu queria ouvir do senhor se faz sentido ou não. Pô, isso é muito foda, velho, porque eu falei para ele, eu expliquei o motivo de eu ter escolhido, eu expliquei o outro motivo de eu não ter escolhido as outras, porque as outras fazem esse tipo de proteção, a que ele precisa é essa, e eu perguntei, o que o senhor acha disso? Eu quero saber a opinião dele, não adianta eu falar que o melhor para ele é isso e ele não aceitou o melhor. Aí, não, eu acho tal coisa, Thiago, a gente conversa, se eu tenho certeza, aí eu explico mais um pouquinho. Se ele, de fato, tiver convicto daquilo ali, aí a gente conversa, ó, vamos ver, o que é que vale mais, como é que sua marca, não sei o que, aí conversa mais e explica para ele, ó, se registrar desse jeito, vai ter que usar desse jeito, vai ter esse pormenor, você não vai poder fazer isso, mas você ganha isso, tá entendendo? Minúcias, de forma sucinta, objetiva e preocupado com o que ele tá pensando. Certo? Por isso que é importante você saber o processo. Porque aí, quando você cobrar determinado preço, que eu acho que o BF está cobrando 800 e tanto do registro de marca, vai fazer sentido para ele, porque fala, caraca, vocês fazem isso tudo, faz sentido. Lembrando que muitas vezes o cara ele vai contestar o preço e você tem que adaptar. Você não tem que ter medo de receber não. Tem gente que recebe um não e fica, eita, mas se vocês fossem assim na balada, vocês não pagavam ninguém, né? Então, assim, recebeu o não, recebeu, tipo assim, às vezes não é nenhum não, às vezes é um receio de tipo, não sei, pá, conversa, entende por quê? Ah, não sei o quê, não sei, pá. Não desanima, tá? Com o cliente, se tipo assim, se ele fala que ele tem receio, obviamente que com a pessoa normal se falou não é não, né? Obviamente, deixando bem claro. Mas, tipo assim, com um cliente, quando ele fala, não sei se eu quero registrar, eu não estou no momento de registrar, você pergunta e às vezes o cara muda de ideia. Você tem que entender o porquê não. Então, assim, adapte-se, não tenha roteiros. Muitas vezes ele faz um roteiro pronto e se quebra na emenda. Porque você fez o roteiro pronto e aí você se quebrou porque o cara mudou teu roteiro. Muita gente faz isso, monta o roteiro de venda, ele vai falar isso, eu vou falar isso, ele vai falar isso. Não, faz isso. Tem uma ideia do que tu vai falar,
pensa, respira, vai ser por mensagem, tu vai ter todo o tempo do mundo para responder. Então, assim, vai se adaptando ao que ele vai falando. Às vezes tu bolou uma coisa, é melhor falar outra. Então, assim, tenta guiar a conversa para onde tu quer. Isso se chama spin selling. Venda freudiana, como eu falei, é tu ir conversando com o cliente de uma forma que ele vai falando justamente o que ele quer ouvir e se autoconvencendo. Como é que funciona isso? Exemplo básico. O cliente, eu pergunto para o cliente o porquê o senhor procurou atendimento jurídico que o fez procurar. Aí ele fala do problema. Ao ele falar do problema, a neurociência explica que ele vai se autoconvencendo que ele precisa daquilo, porque ele vai se lembrando da dor que ele teve no passado, e isso provoca emoções, e ele fica, caraca, isso aí aconteceu comigo, eu não quero que aconteça de novo. Isso chama venda freudiana. Ele vai se autoconvencendo. Isso é como uma venda consultiva bem feita faz. O vendedor, eu não preciso falar muitas vezes que ele precisa daquilo. Por isso que eu posso ser sucinto. Porque se eu fizer bem feito, eu posso ser sucinto. E ele mesmo vai se vendendo para si, dizendo, caraca, eu tive tal problema, tal problema, tal problema. Foi isso. O que o senhor acha que qual é o seu receio de não ter esse registro de marca? Pô, eu tenho meu receio que isso aconteça de novo, não sei o quê. Então, tá entendendo? Ele tá se autoconvencendo, certo? Então, isso é spin selling. Você usar a venda consultiva para fazer o cara dizer o que você precisa que ele diga para se convencer. Isso já é um processo mais complexo. Mas, por hora, vocês têm que fazer o quê? O feijão com arroz. Entender a realidade dele, fazer o diagnóstico bem feito e explicar para ele de forma personalizada. Tiago, por que de forma personalizada? O cliente gosta de se sentir especial. Todo mundo gosta de se sentir especial. Tá, quer ver uma besteira? Nunca erra o nome de alguém. Às vezes você conhece uma pessoa, você esqueceu o nome dela, principalmente gente velha. O povo fica magoado. Pô, esqueceu meu nome, meu agrado foi pouco, não sei o quê. Magoa as pessoas, porque o nome é a palavra mais doce que existe no vocabulário. Meu nome, o nome de vocês é a palavra mais doce que existe no vocabulário de vocês. Porque teu nome significa uma série de memórias que você teve com as pessoas que você ama e te define quem você é no mundo. A marca funciona do mesmo jeito. A marca de um cliente define a história dele materializada no mundo como negócio. Então, assim, não erra o nome da marca do cara, não erra o nome dele, certo? Então, use essas emoções, esses gatilhos, anote aí, gatilhos mentais. Usem a favor de vocês também, são coisas importantes. O gatilho que é mais importante vocês usarem, confiança. Como é que eu uso o gatilho da confiança? Para o cara confiar em mim. Sabe o conteúdo, explique ele bem de forma sucinta, objetiva e seja aberto. Isso é gatilho da confiança. Tu sabe o que tu faz, ele tem confiança de comprar com tu. Gatilho do medo dá para usar de forma sutil. Exemplo, conta a história do mercado arco-íris. É um gatilho de medo, tipo, caraca, aconteceu com o mercado arco-íris, pode acontecer comigo. Mas é um gatilho sutil, porque se tu usar demasiado, parece que tu é um terrorista. Eita, registre. Senão você vai quebrar, você vai falar isso. Ninguém fala isso. Até uma falta de educação você ficar fazendo esse terrorismo. Então, assim, seja orgânico, sério? Seja sucinto e sutil. Você faz de uma maneira leve. Cada vendedor tem seu perfil, certo? Use o perfil de comunicação que você tem. Eu sou uma pessoa mais comunicativa, eu sou uma pessoa mais sucinta. Não tem problema. Usa do teu jeito. Você tem que se sentir confortável para falar, para você não ficar gaguejando. Não tem problema gaguejar. Não tem problema. Mas para você não ficar nervoso a ponto de você não conseguir explicar. É normal. Não tem problema isso não, a gente é humano. Tá todo mundo acompanhando? Se tiver acelerado, fala que eu diminuo a velocidade, fala que eu repito, eu volto, não tem problema nenhum. Mas é por conta que eu tô martelando por conta do tempo. Mas a gente volta. Tá tudo tranquilo? Certo. Os demais, João, Alessia, não sei se fala correto, Caio, tá tudo certo? Vou entender o silêncio como sim. Sim, tudo certo. Massa. Vamos embora. Então, assim, surpreenda também. Criatividade é uma coisa que é bem vista no processo do desafio. Porque muita gente gere agrados para o cliente, alguma forma interessante de gerar valor para ele. Isso faz o cara se sentir importante. Uma coisa que eu fazia no registro de marca, exemplo, uma besteira. Chega com uma viabilidade como cortesia. Eu fazia isso. Porque não é de graça? Aí eu falo, posso fazer cortesia. O cara às vezes não queria fechar comigo, é uma cortesia para a gente dar o valor à sua marca, porque a gente sabe que está contando sua história.
Então, a gente gostaria de fazer essa cortesia para o senhor, para o senhor saber se é viável, pode nem fechar com a gente, mas para o senhor ter essa noção e uma consciência em questão de conteúdo jurídico, para o senhor se resguardar melhor. Aí o cara, de graça? Aí o cara fazia o registro na hora, às vezes o cara não queria nem registrar. Faz uns 3 para mim, aí o cara registrava as 3 marcas depois, porque via que todas eram viáveis. Então, assim, agrega valor, isso é uma besteira, mas agrega valor. Então, tente fazer coisas personalizadas para o seu cliente, seja criativo, surpreenda, use sua criatividade, arrisque, certo? Isso é muito legal. Uma dica também para o app, quando vocês forem abordar o cliente, se apresentem e digam de onde você é, velho. Porque o cara chega... Porque, assim, os leads que vocês vão pegar, os clientes que vocês vão pegar, são pessoas do Bevilacqua. Então, assim, o povo sofre muito nesse desafio. O povo é vingativo. Aí, assim, eles vão se fazer difíceis. Então, assim, diz de onde tu é, fala o que é que tu quer, porque muitas vezes o cliente tem muita gente no app dele, velho. Então, assim, chega um desconhecido, fala de onde tu é, se apresenta de forma sucinta, diz o porquê tu tá ali, certo? Então, assim, já quebra uma barreira, tipo, era isso, né, que eu tinha procurado tal dia. Então, assim, é uma dica que vale a pena também marcar. Outra coisa, não se assustem com clientes grossos, com clientes chatos. Gente, muitas pessoas chegam aqui, sei lá, escaldadas, desconfiadas, com preconceito em relação à nossa profissão, certo? Então, assim, tenham toda a paciência do mundo. Vocês têm que matar objeções. O que é uma objeção? Objeção é um não em forma de argumento. Vejo depois, tenho receio. Então, se você souber fazer bem feito, você fala, você consegue matar o não antes dele acontecer. Isso é em vendas, né? Então, assim, um exemplo de objeção muito comum. Muita gente chega aqui e fala, pô, vocês são estudantes, por que eu vou fecharia com vocês? Né? Aliás, porque eu pagaria para você não deveria fazer isso com um projeto de graça? E isso é uma forma que muita gente fica calhada, tipo, caraca, ele tá certo. Só que não é bem assim. Você tem que explicar que, pô, a gente é uma empresa júnior federada, Pernambuco, tem uma legislação de empresas júniores, a gente tem que seguir determinados parâmetros para continuar funcionando. A OAB fiscaliza o nosso funcionamento, certo? A gente tem um professor orientador. E outra coisa, a gente é uma das melhores faculdades do Brasil em questão de direito. Então, eu posso gerar esse negócio a meu favor. Você pode ver como uma questão de estudantes inexperientes, ou você pode ver como uma oportunidade de ter consigo a futura elite de direito pernambucano, enquanto ela não se reconhece como tal. É forte. A futura elite do direito pernambucano, enquanto ela não se reconhece como tal. Por quê? Porque, muito possivelmente, vocês vão ser os futuros juízes, procuradores, desembargadores, advogados do meio, e, por hora, vocês não podem cobrar o que os caras cobram. Porque o intuito da extensão do modelo empresa júnior, que inclusive é difundido no Brasil todo, a federal tem pelo menos umas 6 empresas júnior diferentes, é a gente trazer de uma forma social os serviços do nosso meio. A gente modela um negócio de sucesso da nossa área, no nosso caso, o escritório da advocacia. O dinheiro que a gente usa é para desenvolver os membros e fazer a empresa júnior funcionar, porque como ela é uma empresa e tem CNPJ, ela tem que pagar custos operacionais. Então, ela é uma empresa como qualquer uma outra, ela é um modelo estudantil também e ela é uma extensão. Ou seja, ela visa devolver o investimento que as pessoas fazem na nossa educação para o resto elas, porque quem mais paga imposto hoje em dia é a pessoa de baixa renda. Então, é uma maneira da gente devolver isso a ela, um direito de qualidade acessível. Tá entendendo? Ninguém lucra aqui. Então, isso é uma parada forte. Então, você trazer esse propósito social, você trazer esses argumentos, tipo, se adaptar. Veja, o cara me veio com não. Eu falei, eu reverti o não e usei ao meu favor. Eu mexi na nossa qualificação e mexi com o nosso propósito. Aliás, a gente tem um propósito social, né? O cara pode falar, tá caro. Não, mas veja, a gente é uma extensão da Faculdade de Direito do Recife. Ou melhor, não precisa falar às vezes isso, né? Às vezes você pode falar, pô, a gente tem um propósito social que é transformar Pernambuco por meio de direito acessível. E a gente cobra abaixo da tabela da OAB. A OAB tem uma tabela, um tabelamento de serviços. Quanto é ideal cada advogado cobrar, certo? Por tal serviço. Se você olhar, você toma um susto. Caraca, esse preço? A gente cobra muito abaixo da tabela da OAB, porque a gente tem um propósito social, dar o serviço de qualidade, transformar a vida do cara. Então, assim, usem os nãos a favor de vocês, os argumentos, tentem revirar aquilo ali.
Sejam inteligentes e criativos. Isso é o principal. Se você for inteligente e criativo, tem um desenrolo ali na conversa. E assim, toda experiência é um aprendizado. Não tenha medo de errar. Se você não souber, fala que não sabe. Poxa, desculpa, eu não sei. É a maneira como você fala. Comunicação não agressiva é muito importante numa venda. Pô, eu vou falar um negócio pro cara. Se tu não fizer isso, tu vai à falência. Porra, meu, o cara não vai comprar com tu. Fala de uma maneira delicada, tipo, veja, você tem que ter cuidado, porque se você registrar dessa forma, você não vai estar totalmente protegido, certo? E eu quero muito o sucesso do seu negócio, quero que você esteja resguardado, porque não adianta fazer esse serviço aqui e ter uma brecha para você, de tipo, alguma pessoa lhe copiar. É uma forma mais delicada, percebe? Então, assim, a maneira como você fala é importante. Às vezes, tipo, não sei. Tipo assim, é muito forte, pô, como é que tu não sabe? Tu é especialista. Às vezes, a maneira como você fala influencia muito pro cliente. Né? Dizer assim, pô, veja, eu não vou lhe responder agora, porque eu não quero lhe intuir a um erro. Eu vou consultar minha equipe de projetos e vou trazer uma resposta mais assertiva, porque isso muda muito a cada ano, dependendo da legislação. Eu falei não sei, mas eu falei não sei de uma forma que o cara vai ficar, caraca, pô, não vai nem tipo assim, beleza, tranquilo. Parece besteira, mas tipo assim, como as pessoas vêm com muito preconceito de a gente ser estudante, de esperar um cara fardado, todo arrumadinho, engomadinho, aí tem uma quebra de expectativa que a gente tem que suprir com muito conhecimento, com jogo de cintura e com educação. E com elegância também, não trocar a boca, tipo assim, ser compreensivo, se der para vender, Deus, se não der, quer dizer, no caso de você precisa vender para passar, né? Só para avisar, marcar a reunião. Tudo bem? Tá todo mundo acompanhando? Tem alguma dúvida? Dicas de pesquisa. Pesquisem muito conteúdo relacionado. Pesquisem storytelling. Ajuda. Pesquisa também gatilhos mentais. Certo? E lembrem-se, a gente tem um código da OAB. Né? A OAB ela é contra a mercantilização da profissão. Então, a gente tem uma maneira específica de vender. Por isso que vocês têm que ter bastante conhecimento na hora de vender. Pesquisem OAB mercantilização da profissão. Né? O OAB em relação à venda. Tem um código de ética da OAB falando sobre isso e a gente tem que respeitá-lo. Né? É uma das regras do desafio, inclusive. Sugiro que vocês leiam, pesquisem e se formem. Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa a mais? Para finalizar, então. Não tenho vergonha de falar preço. Preço, normalmente, é uma das únicas coisas que a gente fala. Uma das últimas. Por quê? Porque a gente tem que explicar para ele, agregar valor para ele ver que aquilo ali vale o preço. Valor é uma coisa, preço é outra. Preço é número, valor é quanto agrega na vida. Eu pagar R$2.000 num copo é caríssimo. Eu pagar, sei lá, R$2.000 num laptop incrível da Acer, top de linha, aí, pô, vale 2.000, tá barato. Black Friday. Então, assim, quanto aquilo ali impacta na sua vida. Então, explique primeiro. Se ele perguntar o preço antes, vocês podem explicar o preço para ele. Não tem problema nenhum. Aí, nossa, vai achar caro, aí vocês explicam e vocês já vão para a explicação para, veja, o preço é isso, porque a gente tem todo um processo que a gente faz, que se o senhor quiser, eu posso lhe explicar passo a passo e tirar as dúvidas, que é por isso que a gente cobra isso. Porque tem várias etapas, a gente cobre todas as etapas. E tem também o argumento do tabelamento da OAB, que é um preço social, que é justamente só para custos dos associados, não é para lucrar, é para transformar a vida dele. Tá entendendo? Então, assim, duas coisas que minha opinião, desconto e parcelamento é caminho fácil, velho, para vender. Qualquer um vende, se tu der 50% de desconto, parcelar em 10.000 vezes. Então, cuidado com os apelos que vocês vão fazer, porque aí o cara vai ver o negócio e muitas vezes para o avaliador não vai ser interessante. Tentem vender usando argumentação, certo? Conhecimento. Parcelamento e desconto é a última coisa que você usa numa venda, velho, porque é quando o cara tá inflexível com o preço, depois de você ter explicado, depois de você ter ouvido ele, aí você parcela e dá o desconto comedidamente. Aí você pode perguntar a eles com quanto eles estão trabalhando, né, e quanto é o preço do serviço, que eu não me lembro mais. Detalhe, o registro de marca tem taxas que aumentam todo ano, taxas que vão de acordo com a inflação. Pesquisem essas taxas, porque muitas vezes o serviço, sei lá, 800 pau, eu não sei se é esse preço, eu estou especulando.
Pergunta depois ao menos quanto eles estão cobrando. E aí, os 800 que o cara cobra, junta com as taxas, já dá uma fortuna. Então, você tem que saber as taxas para formar para o cliente, senão você está enganando ele, né? E muitas vezes essas taxas são pagas à vista, dependendo do que fazem. Certo? Alguém tem qualquer dúvida sobre a marca, sobre registro de marca, sobre os tipos, sobre venda jurídica, sobre argumentação? Nenhuma dúvida, senhores. Cuidado que eles não são muito responsivos, o pessoal aí no desafio, o pessoal é competitivo. Nenhum. Muito bem. Vejam, quem tiver interessado em comercial, eu acho assim uma área muito interessante. Se vocês vão entrar agora no Bevilacqua, é uma parada que, tipo assim, se desafiem, velho. Tentem sair da sua zona de conforto. Todas as áreas do Bevilacqua trabalham conhecimento jurídico, todas. Então, assim, veja, o vendedor tem que saber muito conhecimento jurídico, o projetista tem que saber muito, o cara que faz o marketing. Então, assim, é muito proatividade. Então, tentem se desafiar. Eu, quando entrei no BEV, eu queria ser projetista. Alguém achou que eu tinha potencial para comunicação. Entrei e acabei na vereda de comercial e depois fui para a área institucional. Então, assim, é uma parada que eu queria sair da minha zona de conforto e trabalhar coisas que eu não tinha. Então, pensem nisso. Não seja mais um que paga uma letiva só para pagar a carga horária. Não seja mais um que paga uma extensão só para pagar a carga horária. Paga um negócio que você se identifica com o propósito social da extensão, que é transformar vidas por meio do direito, e transforma de fato, certo? Tem projetos incríveis aqui, inclusive pro bono, que a gente já fez, que pô, é muito, enche o coração. Caetano tá ligado? E assim, tem muito aprendizado, muita gente legal, disposta a aprender. É questão de conversar, é questão de abrir livro e conversar e, tipo assim, se desafiar, velho. Então, assim, não tem um receio de uma área. Conversa com os caras, pergunta como é que é a área, se desafia e se arrisca. Quem quiser aí meu contato, Caetano tem ele, a gente pode conversar depois. Estou super à disposição, sou conselheiro do Bevilacqua também, certo? Então, quem passar vai ver ainda meu rosto aí aperreando que só. E assim, qualquer coisa, qualquer dúvida, estou à disposição. Tem Caetano, ele tem meu contato também. Então, assim, estamos aqui para isso. Eu desejo boa sorte para vocês. E, de novo, não se acanhe. Conselho do tio. Tenta entrar em contato com o cara o mais rápido possível, dentro do horário comercial. O horário comercial é de 8 da manhã até 18 da noite. Por quê? Porque é chato tu receber mensagem de vendedor 10 horas da noite ou 7 horas da manhã. Ninguém aguenta, ninguém merece. E outra parada é que vocês vão ter um prazo curto. E vocês vão ver que muitas vezes o cliente dá vácuo, o cliente não responde a mensagem. Isso acontece o tempo todo. Então, assim, quanto mais rápido tu responder, tu entrar em contato com ele, tu vai ter mais tempo de, tipo assim, se ele não responder, tu entrar em contato de novo. Dica, use um almoço. O almoço é a hora que o pessoal mais responde, porque tá com o celular na mão comendo, né? Hoje em dia é moda, né? Celular na mão comendo. Então, assim, entra em contato na hora do almoço. Se o cara não responder, tu entra em contato no meio-dia. O cara não respondeu, tu pode entrar em contato no dia seguinte. Se ele continuar assim, fica dando intervalo de 3 horinhas. Tá, tipo assim, faça um roteiro que faça sentido para você. Se tu entrou em contato com o cara na manhã, ele tá online, à tarde, tu pegou ele online, manda mensagem, opa, tudo bom? Confirma o recebimento da mensagem, tipo, usa algum pretexto para mandar mensagem para ele, para continuar o contato. Porque tu vai ver que os caras vão ganhando tempo. Os clientes, muitas vezes, ele vai ignorando porque ele não chamou a atenção dele. Ou porque ele está ocupado, então tenha paciência para sair do expediente, do estágio, enfim. Tá bom? Mas, gente, essa foi a apresentação de registro de marca e de vendas. Não sei se foi muito clara. Desculpa aí qualquer coisa de velocidade, alguma terminologia que não ficou legal. Mas é no ritmo do tempo que a gente tem, viu? Desculpa aí qualquer coisa. Eu que agradeço vocês. E estamos sempre à disposição, tá bom? Tiago, Bruna, pessoas excepcionais. Aperrei eles mesmo e passou no contato se precisar. Pessoal, boa noite. Passando aqui só para encerrar a capacitação, foi massa demais. Quero agradecer a Queiroz pelo verdadeiro curso de vendas e registro. Passando só para reiterar, o prazo final de vocês para a entrega do desafio é sábado às 18 horas. Vocês podem começar amanhã de manhã já, a partir das 8. E quanto ao recebimento de leads, eu vou mandar daqui a pouco no grupo do Telegram, para vocês receberem os números dos leads de vocês e a partir de amanhã já começar a entrar em contato, caso vocês queiram. Beleza?